Natan, o que está acontecendo entre Natan e Grêmio e do Grêmio em relação aos reforços? O Grêmio mira, sim, o Natan. E aí, Dani, a informação que temos em Minas Gerais, tá? É que o Atlético, inicialmente essa informação surgiu como restam somente salários ali para acertar com o Natan, e de fato não é muito diferente disso. Só que tem um ponto que é importante nessa situação, que é a vontade do Natan. E aí é que entra essa parte que a gente liga um pouquinho um alerta também, além dessa parte salarial. O Natan tem contrato com o Atlético, Natan é formado no Atlético Paranaense, foi vendido ao Chelsea, emprestado para vários clubes da Europa, voltou ao Atlético Mineiro. No Atlético ele também não consegue se firmar, joga por um tempo, não consegue se firmar mais, vai para o Fluminense, volta para o Atlético. Volta para o Atlético sem espaço, Dani. Tanto que essa negociação dele com o Grêmio já é ali antiga, não é negociação, mas essa conversinha ali de Natan, Grêmio, Grêmio, Natan, já tem um tempo, já é desde o meio do ano passado. E aí, agora, ela tem essa tendência de avançar de novo, só que a informação divulgada, né, em Minas Gerais, vi essa com o pessoal do Vamos Galo, foi a seguinte situação: Natan não tem a intenção de sair do Atlético. Natan não tem a intenção nenhuma de sair do Atlético nesse momento. Então, isso acaba pesando negativamente. E aí a gente fica um pouco assim, né, Dani? A gente já viu alguns torcedores, inclusive, com essa informação, torcedores do Atlético, reclamando um pouco, porque falando, pô, o Natan vai ficar aqui, mas não vai ser utilizado, então vai acabar só drenando ali, né, o salário no clube. Nesse sentido, né, Dani? É lógico, não de o cara ser um parasita ali, mas ele não vai ser utilizado. Ele sabe que ele não vai ser utilizado. Por que ele quer ficar, sabe? E de torcedores do Grêmio, inclusive você que está assistindo a gente aqui, deixa nos comentários a sua opinião. O que você acha? Se isso interfere ou não na sua aprovação pela chegada do Natan, Dani, que é um jogador que demonstrou isso nos bastidores. Se isso pesa um pouco, esse fato dele talvez chegar sem querer sair do Atlético, mas é um jogador que o Grêmio está em contato, sim, e que pode fechar em breve. Pesaria um pouco se o Grêmio comprasse ele, fizesse um acordo longo. Como eu acho que se ele vier vai ser por empréstimo, e se ele vier é porque o cara quer, né? Se o cara não vai viajar, mudar de cidade, no final das contas, se ele vier é porque ele vai querer, ou pelo menos vai ter um sentimento mínimo de que quer vir jogar no Grêmio. E ele é um bom jogador, esse cara aí. Se ele entrar em campo minimamente com vontade, eu acho que ele agrega muito. Eu buscaria. É que talvez assim, ele não. Talvez o plano, a prioridade dele seja ficar no Atlético, mas não quer dizer que o cara não aceite vir jogar no Grêmio também, sabe? Isso a gente acontece na nossa vida. A gente não acontece o que a gente planejava, prioridade, mas existe um plano B que a gente segue, né? E segue com vontade. Eu acho que isso pode acontecer. Por isso que eu traria. Eu acho ele bom jogador, esse cara aí. Acho que ele, por exemplo, seria titular sábado, no lugar do Lucas Silva. Ele seria o volante ali. Já acho que daria para negociar daí o Lucas Silva, apesar do Lucas Silva ter ido bem e tal, e não é mau jogador. Mas, enfim, é um jogador que eu acho que é inferior ao Natan. Eu traria o Natan, acho que não tem muito problema isso dele não querer, porque eu acho que é a prioridade só dele, que é o Atlético, mas não quer dizer que ele não jogue em outros clubes, né? Ele está tentando ficar ao máximo para ter chance lá, mas se não der, ele vai ter que jogar em outros times e eu acho que com vontade, né? Espero que com a mínima vontade, se ele assinar um acordo com o Grêmio, é porque eu acho que ele vai ter vontade. Pois é, e é um jogador, Dani, que tem uma idade interessante ainda. Natan tem 27 anos. É um jogador que 27. já tem uma rodagem bem interessante, mas ainda assim Sim, não é tem velho uma ainda. idade, tem uma idade bem tranquila para uma negociação que poderia ser até de um contrato de 3 anos. Essa informação foi divulgada inicialmente pelo JB Filho, e aí depois a gente confirmando, né, Dani, em contato com esse pessoal que cobre o Galo, surge realmente essa informação de que o Natan não gostaria de sair de Minas Gerais nesse momento, do Atlético Mineiro. Tanto que isso é feito depois de uma reavaliação. A ordem cronológica foi: o Natan volta do Fluminense e aí fica no Atlético. Aí vai ser utilizado no Atlético.
Depois o Kudê, o Kudê chega, né, no começo do ano, faz uma reavaliação do seu elenco, e aí nessa reavaliação, e é lógico, na necessidade financeira do Galo também, né, de fazer um caixa, de liberar folha, na mesma situação que a gente se encontra aqui, Dani, né, guardadas as proporções, mas o Atlético também querendo aliviar as suas finanças. Define-se que Sacha, inicialmente, que ia ficar, o Ademir, que também inicialmente ia ficar, e o próprio Natan, são jogadores que podem ser negociados. E aí é que entra o Grêmio. O Grêmio entra de novo na parada, já estava olhando ali o Natan desde o ano passado, e aí liga-se esse alerta, então, no Grêmio, para uma posição, Dani, é interessante isso, assim, falando especificamente da característica do jogador. Jogador que pode jogar em 3 funções diferentes ali daquele quarteto ofensivo do Grêmio. Ele pode jogar aberto pela direita, aberto pela esquerda e principalmente centralizado, onde joga o Cristaldo. Não joga muito à frente o Natan. O Natan não é um atacante, né? Mas ele é aquele meia que flutua ali. Bem interessante. Um volante, eu acho que ele jogando. Ele já atuou como segundo volante em um período muito curto, Dani. Hoje ele é mais esse meia livre ali, né? Esse meia que flutua entre as posições. Mas enfim, cara, acho um jogador interessante, acho que tem características interessantes que podem ajudar o Grêmio, mas fica essa questão de como tá a situação, tá a fim de vir, como é que tá, né? Sim, fica essa questão mesmo. O negócio, eu ia falar agora aqui, tanta coisa a gente acaba se perdendo, né? Mas o Natan, realmente, ele seria um reserva do Cristaldo, poderia jogar junto se o Vina não jogasse, o Bitelo, né? E o Natan foi bem no Fluminense, não sei porque não ficou lá no Fluminense, porque ele foi utilizado pelo Diniz em algumas partidas e tal. Sim, o negócio em relação ao Atlético Mineiro, eu não sei por que não está sendo utilizado no grupo, porque eu acho que ele tem qualidade, inclusive, eu acho ele melhor que alguns jogadores que estão sendo utilizados no elenco. Se eu não me engano, o Atlético Mineiro tem um jogador chamado Caleb, que eu acho que ainda está lá. Eu acho o Natan melhor que o Atlético Mineiro, tu que tá em Minas, sabe melhor, né? Eu acho que o Caleb tá sendo utilizado, né, às vezes. E o Johan, o jogador que ganha muito espaço com o Kudê. Ele fez até gol na final do Mineiro. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.